Tudo bem com você? No dia 21 de abril do ano passado, dentro do projeto, como parte do projeto para tentar se reeleger, o hoje ex-presidente Bolsonaro perdoou, deu um perdão ao hoje ex-deputado federal que está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, o Daniel Silveira. Todo mundo que acompanha minimamente a política brasileira sabia que o gesto de Bolsonaro fazia parte da propaganda do governo extremista dele. O Daniel Silveira foi o otário da vez. O Daniel, ao contrário da torcida do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians e da população brasileira inteira, achou que o Bolsonaro era o amigo que estava então, um aliado, um amigo, que estava então fazendo uma, no gesto grandioso, estava fazendo uma coisa, um favor para o amigo, né? E o Daniel Silveira se empoderou ainda mais. O Daniel Silveira, que já vinha antes atacando a democracia brasileira, atacando as instituições da República e, claro, atacando violentamente os ministros da Suprema Corte. Vocês viram aqui no canal e na internet, é só você pesquisar dezenas de vídeos feitos por hoje ex-deputado Daniel Silveira atacando a democracia brasileira. Pois bem, agora abandonado lá na prisão em Bangu 8, no Rio de Janeiro, ele está, segundo a família, em depressão, chorando muito e reclamando que foi abandonado pelo clã e pelo Bolsonaro. Ele até disse que, por causa da distância, você sabe, né? O Bolsonaro fugiu do Brasil 2 dias antes de terminar o mandato, numa aeronave da Força Aérea Brasileira, gastando dinheiro teu, e se refugiou debaixo da cama do Aldo, aquele lutador de MMA, um bolsonarista imbecil que mora lá na Flórida, em Orlando. Lá debaixo da cama, ele foi capaz, por exemplo, de ajudar, segundo muitos analistas, de liderar o movimento, a intentona golpista do dia 8 de janeiro, aqui em Brasília. O Silveira, que está se sentindo abandonado, chorando muito, tá certo? E, segundo a família, repito, com depressão, disse que tudo bem, ele estava muito distante, não dava para ele ir atrás. Então, ele reclamou do clã, né? Do clã do filho do miliciano, do Eduardo, do Flávio, né? Do Carlos, que nunca foram lá, que nunca foram em público defendê-lo. Pois bem, 2 pontos importantes. Primeiro, isso é próprio de pessoas extremamente covardes e é parte do modus operandi da extrema-direita brasileira. Os soldados, coloca entre aspas, que vão caindo ao longo do caminho, são completamente abandonados. Segundo ponto que é importante, o Bolsonaro, todo mundo sabe disso, só o Daniel Silveira não sabe. O Bolsonaro tem um projeto, é o poder pelo poder e o enriquecimento dele, da mulher, das ex-mulheres e principalmente dos filhos. Eu repito o que eu tenho dito aqui nesse canal há 5 anos que eu venho falando. O que o Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo, o Carlos, agora esse Jair, as ex-mulheres, a atual mulher fizeram no Brasil que explica 107 imóveis, que explica os bens que esses caras têm. Nunca trabalharam. A preocupação de Bolsonaro é com o clã. E, infelizmente, uma boa parte dos fanatizados, entre eles o ex-deputado Silveira, acreditam que ele tem alguma intenção para eles ou para o país. Para o país, vocês viram.
Foram 4 anos de uma tragédia histórica. Você só pode comparar esses 4 anos do ex-presidente Bolsonaro com a ditadura militar, tá certo? Não sei nem se dá para comparar por causa do tempo histórico, do momento político, mas lá na ditadura militar, que completou agora 59 anos, né, o golpe de 64, lá na ditadura militar, eles também enganaram parte da sociedade brasileira, derrubaram um governo legítimo do João Goulart, nacionalista, que tinha projetos, não era de esquerda, não era comunista, não era socialista, ele era um nacionalista desenvolvimentista, como já falamos aqui no canal. Derrubaram o governo dele para defender interesses do grande capital daqui e de fora, como a gente sempre coloca, e a gente pede encarecidamente que você procure entender um pouco sobre isso, senão você não vai entender esses golpes todos, você não vai entender por que derrubaram o João Goulart, por que aconteceu a ditadura militar, por que derrubaram a Dilma, por que perseguiram e prenderam o Lula, por que elegeram Bolsonaro. Vocês não vão entender se não entender uma coisa que é básica, que é a interferência do grande capital local e do grande capital imperialista. Então, a ditadura militar é um período violento, corrupto, incompetente, que empobreceu ainda mais o povo brasileiro. Mas o período de Bolsonaro, como é mais recente, foi um desastre, foi uma tragédia. Uma tragédia. Mas tem gente que ainda segue essa coisa, né? Pouca gente. Vocês viram no aeroporto como foi a chegada dele, vocês viram lá na sede do PL aqui no centro de Brasília como é que foi a coisa, pouca gente, mas ainda segue, ainda segue. E o Silveira, o Daniel Silveira, está lá em Bangu, se sentindo completamente abandonado, só ele não entendeu o que essa família, que infelizmente desgraçou esse país durante 4 anos, tem na cabeça, a não ser eles, a não ser defender o deles. Um outro ponto que eu quero colocar que é fundamental para a gente poder entender essa do Daniel Silveira. Daniel Silveira é daqueles que, infelizmente, dentro da esteira do crescimento da extrema-direita, eleitoralmente falando, com as eleições de 2018, chegou à Câmara Federal. Eu não estou aqui discutindo a questão, eu não vou discutir com vocês aqui a questão dele ser bombadão. Tem muita gente que cuida do corpo, que gosta de fazer, que entende muita coisa ao redor. Conhece o país que vive, os males, os problemas, conhece. Então não é porque ele é bombadão. A gente fala bombadão, né? Porque é uma forma de falar aqui para lembrar o cara. Não é por isso. Não é porque ele veio, talvez, eu não sei a história pretérita deles, vamos colocar a palavra bonita, né? A origem social, econômica dele, não sei. Parece, como ele era policial militar, que vem de família pobre. De família pobre. Então também não é por isso. Porque tem muita gente do povo, um grande exemplo é Lula. Um grande exemplo é Lula. É um cara que veio do seio do povo, do povão mesmo, é o único presidente do Brasil que veio do meio do povo e tem essa competência política, tem essa competência de gerir a coisa pública como poucas pessoas no mundo. Então não é porque o Daniel pode ter vindo de pessoas pobres, não. Mas eu pergunto para você, qual a condição? O Daniel pode ser policial militar, pode ser o que ele quiser, até deputado federal. Mas para ser deputado federal, deputada, você tem que ter um mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento do estado que a pessoa mora, do sofrimento do povo, da história do país, pelo menos a história recente do país. Qual o conhecimento que esse cara tem? Nenhum, é zero. Ele só sabe atacar a democracia. Ele não sabe nem o que é democracia. Ele não sabe nem a dificuldade que nós vivemos e sofremos para construir essa jovem democracia que nós temos. Então, como o Daniel Silveira, repito, está se sentindo abandonado e tudo lá no Bangu 8, muita gente foi eleita que não tem nenhuma condição de estar no Congresso Nacional. Nenhuma. Mas o povo conseguiu votar nessas coisas. Olha outro exemplo, o Nicolas Ferreira.
mais de 1,5 milhão ou milhões de votos lá em Minas Gerais. Como é que se explica isso? Como é que se explica, por exemplo, a Conja, a atual mulher, a mulher, né, do Moro? Como é que explica a presença do Moro, do Deltan Dallagnol, do Hamilton Mourão? O Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul, entre o Hamilton Mourão e o Olívio Dutra, optaram pelo Hamilton Mourão, senador do Rio Grande do Sul. Olha que coisa mais absurda. Qual é a condição que o Hamilton Mourão tem de ser senador? Ele foi sexta-feira, ou foi quinta, subiu lá no púlpito, eu chamo de púlpito, é púlpito é de igreja, eu sei, tá, gente? Subiu lá no púlpito para falar no Senado, fazendo elogios à ditadura militar. Então, Daniel Silveira, a Rosângela Moro, o Moro, o Deltan, Hamilton Mourão, vieram para a superfície da política brasileira, para dentro do Congresso, Câmara e Senado, embalados pelo crescimento eleitoral da extrema-direita, com esse líder deles, que também não quer nada com o país, chamado Bolsonaro. Esses detalhes que a gente está trazendo aqui, aproveitando essa história desse chororô, desse mimimi do Daniel Silveira, a gente está aproveitando essa notícia do Daniel Silveira para atrair vocês aqui para o canal, para a gente debater esse tipo de coisa. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, parece que não tem nada a ver com esse vídeo. O Bolsonaro e o PL, ontem foi falado de novo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro e o PL pretendem viajar o país inteiro, levando o Bolsonaro e a Michelle no colo, para tentar, daqui 2 anos, na eleição municipal, vocês sabem, a gente vai ter eleições nos 5.570 municípios do país, e você sabe que é o município, que é o prefeito, a prefeita, o vereador, a vereadora, que está ali no dia a dia com o povo. O PL tem 342 prefeitos, eles querem subir para 1.000 nessas viagens que eles vão fazer com o Bolsonaro a tiracolo. O que eu estou falando aqui, eu falei aqui nesse canal diversas vezes, as pessoas que vieram aqui na eleição do ano passado. Precisamos pensar seriamente, o mais profundamente possível, em quem a gente vai escolher para colocar como governador, governadora, deputado estadual, deputada, senador, senadora, presidente da República. Nós escolhemos o Lula e escolhemos Daniel Silveira para o Congresso. É brincadeira, né? É brincadeira. Comente, o teu comentário é fundamental para a gente debater a política brasileira. Se você puder, por favor, vire membro do canal, R$ 2,99, não atrapalha a vida de nenhum trabalhador e trabalhadora. Obrigado de coração, compartilhe, compartilhe o máximo que você puder, por favor. Obrigado de todo o coração e até o próximo vídeo.